AD2, cálculo 3, 2023.1. Bora lá para a questão 1. Considere a função f de R3 em R definida por f de x, y, z igual a xy mais xe mais yz. Letra A. Prove que a equação f, xyz igual a 3, define implicitamente uma função z igual a f de xy numa vizinhança do ponto 1, pertencente ao R2. Aqui eu trouxe o teorema, né? No vídeo da AD anterior eu já expliquei um pouco mais sobre esse teorema, então vou ser um pouco mais direto aqui nessa questão. Então, assim, a letra A é uma questão mais tranquila, um pouco. Por quê? Porque a gente precisa mostrar que a derivada de f em relação a z na vizinhança é justamente diferente de zero. E por que é diferente de zero? A gente vai justificar isso lá na letra B. Ok? Então, por enquanto, a gente faz a letra A, tenta mostrar que essa derivada é realmente diferente de zero nessa vizinhança 1. Certo? Mas para isso eu preciso igualar essa equação dentro da vizinhança para encontrar o valor de z, para aí sim derivar no ponto específico. Então, bora lá. Vamos fazer isso. Então, o que ele quer? F de x, y, z igual a 3, só que eu tenho uma vizinhança no 1. Então, eu começo o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou pegar f nessa vizinhança, que no caso o x vale 1 e o y vale 1. E o z eu vou deixar em forma de z mesmo, porque eu quero descobrir esse valor para a gente sim utilizar o teorema da função. E isso é igual a 3. Ou seja, estou trocando o x por 1 e o y por 1 e igualando a 3 na minha função zona lá, né? Mas vamos lá. Então vai ficar x vezes y, ou seja, 1 vezes 1, mais x vezes z, 1 vezes z, mais y vezes z, 1 vezes z. Isso é justamente igual a 3. 1 vezes 1 é 1. 1z vezes z é o próprio z, mais z, isso dá 2z, mais 2z é igual a 3. 2z é igual a 3 menos 1, né? Joga-se 1 para o outro lado. Vai subtraindo. 3 menos 1 dá 2. E isso implica que o meu z é igual a 2 dividido para 2, que é justamente igual a 1. Ok? Então, agora, o que eu quero? Eu quero essa derivada em relação a z no ponto 1 no x, 1 no y e 1 no z. E verificar se isso é diferente de zero, e se for, pronto. O teorema garante a nossa demonstração, que realmente define implicitamente uma função. Ok? Então, bora lá. Eu preciso criar a derivada de f em relação a z. Vamos botar num ponto qualquer primeiro. x, y, z. Isso vai ser igual a... Então, estou derivando isso tudo aqui em relação a z. Então, tudo que não é z é constante. X vezes y é uma constante e derivada de constante é zero. Some daqui. A derivada de xy... a derivada de xe vai ser x vezes z, ou seja, o x é constante, jogo para fora multiplicando, vezes a derivada de z, e a derivada de z em relação a z é 1. Então, vai ser somente x. Mais a derivada de yz em relação a z, o y é constante, jogo para fora, que multiplica a derivada de z em relação a z, que é 1, então não preciso colocar. Ou seja, d/f sobre d/z de x, y, z é exatamente igual a x mais y, só que eu quero num ponto específico. Vamos colocar aqui no ponto específico. d/f sobre... Deixa eu melhorar esse f aqui, vou deixar maiúsculo para não confundir. d/z. No ponto 1, 1, 1 vai ser igual a... Troco o x por 1, troco o y por 1, e isso é justamente igual a 2, o que é exatamente diferente de zero. Portanto, a função define implicitamente numa vizinhança do ponto 1, 1. E aqui a gente coloca como queríamos demonstrar, e com isso a gente mata a letra A, que é bem imediata e bem tranquila. E na letra B, né, vamos colocar aqui letra B,
O que ele está me pedindo na letra B? Calcule a derivada de fzinho em relação a x e a derivada de fzinho em relação a y para cada xy pertencente a essa vizinhança no ponto 1, 1. Repare que aqui ele usou G minúsculo e G maiúsculo para representar essas duas funções. Então eu posso trocar esse Gzinho pelo próprio G. Aliás, esse Gzinho pelo próprio Fzinho e o Gzão pelo próprio Fzão. Então vai ficar. Eu quero a derivada de Fzinho em relação a x num ponto qualquer xy vai ser dada por, vou colocar aqui, menos delron f sobre delron x é a derivada de fzão em relação a x num ponto xyz qualquer, ok? Dividida pela derivada de f em relação a z, nesse caso, de xyz. Então isso aqui vai ficar igual a menos. Repara que a parte de baixo a gente já fez no exercício anterior. A parte de baixo a gente já fez no exercício anterior. Quer ver aqui, ó? Delron f sobre delron z, ou seja, a derivada de f em relação a z, é x mais y. Então aqui eu sei que vai ser x mais y, bem tranquilo. Agora eu quero a derivada de f em relação a x. Então tudo que não é x é constante. Então vamos lá. xy em relação a x. O x é constante, o que sobra é o y. E a derivada de x em relação a x é 1. Ok? Mais, coloca aqui o mais, a derivada de xz em relação a x. O z é constante, passa para fora multiplicando, coloca o z. Vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Então aqui ficaria vezes 1. E não preciso colocar vezes 1. E yz não tem x, é constante. E derivada de constante é igual a zero. Portanto, eu paro por aqui. E a gente já conclui a metade da letra B. Ok? De maneira análoga, né, da mesma forma, o que a gente tem? A derivada de fzinho em relação a y de xy vai ser dada por... Agora aqui é menos fzão de y, né, de xyz sobre a mesma coisa aqui, né, fzão, a derivada de fzão em relação a z de xyz. Bem tranquilo. E eu já fiz o denominador. Vai ser x mais y. Detalhe importante aqui, só por curiosidade. Por que na letra A a gente definiu que naquela vizinhança é diferente de zero? Porque se fosse igual a zero, repara que essa derivada de f em relação a z está no denominador. E não pode ser zero no denominador porque dá uma indeterminação. Então só garante porque no item anterior eu verifiquei que era diferente de zero. Ok? Então é daí que veio o porquê, né, desse tem que ser diferente de zero, porque justamente está no denominador. Ok? Então vai ficar menos aqui em cima. Agora estou derivando em relação a y. Então tudo que não é y vai ser constante. xy em relação a y. Opa, x é constante, jogo para fora. Derivada de y em relação a y é 1. E 1 vezes x é o próprio x. Então, meu primeiro termo aqui vai ser o x mais... Agora, o que a gente tem? A derivada. Estou olhando para cá. Ó. A derivada de xz em relação a y. Isso aqui some. Não tem y aqui, é constante. Derivada de constante é zero. YZ. Derivada de YZ em relação a y. O z é constante. Jogo para fora multiplicando. Derivada de y em relação a y é 1. E z vezes 1 é o próprio z. Então aqui vai ficar mais o z. E eu fecho isso aqui e concluo a letra B. A questão assim veio tranquila porque a função não veio uma função muito cabulosa, né? Veio uma função assim, entre aspas, mais tranquila do que de comum, certo? Mas com isso a gente demonstrou aí a letra A
Por isso que eu coloquei o quadradinho aqui de demonstração, né, como queríamos demonstrar. E com isso, a gente também conclui a letra B para cada XY. Então aqui está para cada XY dessa vizinhança aí. Ok? E com isso a gente conclui a questão 1. Já garante aí 40 pontos. E bora para a próxima.